Gente, o IBGE acaba de divulgar dados das vendas do comércio varejista no mês de junho e o volume de vendas do comércio cresceu 0,5% na comparação com o mês de maio, isso na série livre de influências sazonais, depois de uma variação positiva de 0,3% em maio de 2026 em relação a abril, imediatamente o mês anterior. A expectativa do mercado era de um crescimento de 0,3% no mês, segundo uma pesquisa realizada pela agência Reuters, ou seja, um resultado acima da expectativa do mercado. E com isso, a média móvel trimestral teve uma queda de 0,3% no trimestre encerrado em junho de 2026, depois de apresentar um recuo de 0,2% no trimestre encerrado em maio de 2026. Portanto, temos o varejo restrito avançando 0,5% em relação a maio na série dessazonalizada, isso depois do crescimento de 0,3% em maio. E o varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, recua 1% na margem, depois de um outro recuo de 0,3% no mês de maio, com a média móvel trimestral recuando, portanto, 0,7%, 3 meses seguidos de contração, no indicador, inclusive, que mais responde à concessão de crédito, denotando exatamente essa desaceleração do mercado de crédito, dado uma taxa de juros ainda bastante restritiva aqui no Brasil. Temos, portanto, o varejo ampliado recuando 1% na comparação mês a mês, o varejo como um todo 2,9% na comparação ano a ano, e temos exatamente esse varejo nesse dado anualizado avançando, portanto, 2,9% em junho de 2026 em relação a junho de 2025, isso depois de um crescimento anualizado de 0,4% em maio, o ampliado de 4,9%. Portanto, a gente tem um avanço de 11,6% da venda de veículos nessa comparação ano a ano, e no acumulado de 12 meses esse setor, portanto, acumula uma perda de 1,2%. Se a gente der uma olhadinha aqui, os hipermercados e supermercados contribuindo com 1,2 ponto percentual desse avanço, farmacêuticos contribuem com 0,7 ponto percentual, móveis e eletrodomésticos com 0,5 ponto percentual. Temos, portanto, esses dados trazidos pelo próprio IBGE acabam de ser publicados agora às 9 horas da manhã, exatamente nesse contexto, em que a gente tem pelo menos uma tendência e uma perspectiva por parte do mercado de uma aceleração do ciclo de corte de juros por parte do Banco Central. O Banco Central, que na última reunião corta a taxa básica de juros de 14,25% para 14% ao ano. E temos, portanto, esse avanço de 0,5% das vendas do varejo, acima, portanto, daquilo que projetava o mercado, denotando, inclusive, um nível de atividade ainda aquecido. Temos, então, o varejo ampliado crescendo 4,9% nesse dado anualizado, como eu disse para você. No campo negativo, temos livros, jornais, revistas e papelarias recuando 9,9%, tecidos, vestuário e calçados recuando 2,6%, combustíveis e lubrificantes com uma queda de 1,7%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, esse segmento recuando 1,3%. Como eu disse, no comércio varejista ampliado, veículos e motos, partes e suas peças recuaram 1,5%. Material de construção teve uma queda de 3,5% também, com esse impacto até mesmo indireto, em relação a essa taxa de juros bastante restritiva que a gente tem aqui no Brasil. Em relação a junho de 2025, 7 atividades registram crescimento. Na comparação entre junho de 2026 com a junho de 2025, destaca o IBGE, 7 atividades operam no campo positivo e uma no campo negativo para o varejo. Livros, jornais, revistas e papelarias avançando 12,6%. Móveis e eletrodomésticos nesse dado anualizado crescendo 7,5%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria tem ganhos de 6,2%. O segmento que chama de outros artigos de uso pessoal e doméstico avança 5%. Hipermercados, supermercados, alimentos, bebidas e fumos avançando 2,2%. As vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 2,2%. Combustíveis e lubrificantes, portanto, avançando 1,5%. E tecidos e vestuários e calçados, esse sim, sendo o segmento, a atividade com recuo de 1,7%.